Vamos aprender como reduzir acne com a niacinamida. Tenho certeza que você já ouviu falar da niacinamida, conhecido aí como vitamina B3, nicotinamida. Sim, a niacinamida tem um papel fundamental em vários requisitos. E hoje eu quero te ensinar o quanto é importante você aprender a diagnosticar um ativo, o quanto é importante você aprender sobre mecanismo de ação e o quanto é importante você pensar de forma estratégica para você fazer as escolhas de ativos e compor todo um tratamento dentro da sua clínica de estética. Então, comecem toda a anotação, porque tem muito conteúdo, o conteúdo tá gostoso. Eu coloquei vários slides para que vocês possam aprender de forma profunda como a niacinamida age dentro da cosmetologia, que tem várias frentes, hein? Então vamos começar agora aprendendo sobre a história que eu já contei um pouquinho, sobre as principais indicações. Dá uma olhadinha. São várias. Entre elas, a gente fala da niacinamida, por exemplo, num processo de hidratação, num processo de rosácea, num processo de acne, num processo de hiperpigmentação e até em fotodano. Sim, se você, por exemplo, sofre com dermatite seborreica, niacinamida é um excelente ativo que realmente, de fato, existem mecanismos de ação consagrados para conseguir controlar todo o excesso de oleosidade. Mas não para por aí. Primeiro que eu quero começar é sobre o estudo, gente. O estudo versus hidratação e barreira cutânea. Joyce, por que eu tenho que me preocupar tanto com barreira cutânea? Porque a barreira cutânea é o primeiro escudo, hein? É a primeira que tá ali para nos proteger. E sim, se ela tiver de uma maneira que não tá tão íntegra, você pode aí ter alguns prejuízos, entre ela a dermatite. Quantas pessoas ou quantas crianças hoje sofrem com dermatite? Dermatite atópica, nós sabemos o quanto a alimentação está envolvida nesse processo, mas ativos selecionados fazem toda a diferença para a gente compor um resultado. Olha só sobre a niacinamida. Você já viu falar em corneoterapia? O quanto é importante a gente realmente proteger, o quanto é importante a gente equilibrar a primeira barreira da pele. Eu quero que vocês anotem isso. Dá uma olhadinha nesse slide. Primeiro, que a niacinamida, ela vai reduzir a perda de água transepidermal. Vocês sabem o quanto é importante. A gente perde água para o meio ambiente a todo momento. Por exemplo, eu estou perdendo agora. Mas nós temos que deixar a água na nossa pele. E quando a gente perde de uma maneira descontrolada, a pele fica cada vez mais desidratada. E a niacinamida conseguiu reduzir aí, olha só, 27%. Ela consegue aumentar os ácidos graxos em 67%, ceramidas em 34%, involucrina e filagrina. Isso vai fazer com que você tenha uma corneoterapia equilibrada, uma barreira cutânea íntegra. Agora, com essa imagem, vai ficar muito mais fácil de você entender o quanto a niacinamida tem efeito satisfatório quando a gente fala de barreira cutânea. Olha essa pele. Primeira parte, né? Quando a gente tem uma infecção, um prurido, o que de fato acontece? Quando a gente tem um déficit de ceramidas, quando a gente tem processo inflamatório, a gente tem liberação de interleucinas, quando nós temos, por exemplo, falta de hidratação, ou quando a gente tem perda de água em grande quantidade, olha essa pele, totalmente desequilibrada. E aí a sua barreira cutânea, hoje a gente fala de microbiota, o quanto a área da cosmetologia está envolvida. Antigamente se falava de microbiota só intestinal, o quanto era importante você manter a microbiota intestinal. Hoje já se fala de microbiota capilar e microbiota em questão de pele. A gente sabe que a gente tem bactérias, mas elas têm que estar sempre num sistema de equilíbrio. Sabe aquela balança? Não é pendendo para um lado, é em equilíbrio total para a gente ter uma saúde dessa pele de maneira muito mais eficiente. Então, se observa que
A niacinamida, ela consegue aumentar todo o processo de ceramidas, como mostra aí. Então, ele consegue aumentar o nível de filagrina, nível de involucrina, ceramidas. Com isso, você melhora toda a estrutura dessa pele. Olha isso, você consegue ter um envelope cornificado melhorado, uma estrutura lipídica melhorada, você reduz perda de água transepidermal. E aí, sabe o que o consumidor vai sentir? Ou você, dentro dos seus procedimentos estéticos? Uma pele mais hidratada, um conforto, uma pele mais saudável, principalmente quem tem sensibilidade cutânea. Sim, ele vai contribuir em grande quantidade. E aí, não para por aí. Quero que vocês analisem esse gráfico. Aqui mostra, ó, os 27% do quanto ele consegue. Foi um teste controle e foi mantido aí esse teste controle usando 2% de niacinamida por 4 semanas. E sim, consegue reduzir toda essa perda de água. Além disso, ele consegue aumentar os ácidos graxos em 67% e ceramidas em 34%. Mantendo essa barreira cutânea, essa pele muito mais hidratada. Mas quando a gente olha nisso, sabe um fato que realmente as pessoas deixam de qualquer procedimento? Quem tem acne. Por exemplo, quem tem acne não quer hidratar a pele, porque a pessoa pensa que eu tenho tanta oleosidade, a minha pele é bem hidratada. Oleosidade não tem a ver com o processo de hidratação. Você pode ter a sua glândula maior, a sua produção de sebo, o seu sebócito produzindo grande quantidade aí de sebo propriamente, mas você pode estar com a involucrina, você pode estar com as ceramidas, você pode estar com o seu ácido hialurônico em baixa. E isso de fato vai fazer com que a sua pele se mantenha desidratada. Então, um dos principais agentes que a gente tem que analisar dentro aí de toda a questão da cosmetologia são ativos que consigam, de fato, trabalhar a oleosidade, mas ele consegue realmente manter esse processo de hidratação, para você manter essa pele, essa barreira cutânea íntegra. Primeiro, que quem tem acne tá com a barreira cutânea desestabilizada. Concorda que a microbiota está alterado, o pH está alterado, e a gente de fato precisa fortalecer essa barreira cutânea para ela se restabelecer por completo. A niacinamida é um dos ativos chaves quando a gente fala de processo de acne. Mas, além disso, o que eu gosto desse ativo? Olha esse estudo que fala da questão da corneoterapia, mas fala da niacinamida que ela aumenta a tolerância dos retinóides, porque ela vai fortalecer a barreira cutânea. Prestem atenção. Você tem cliente que usa ácido retinóico? Você tem clientes que usa retinol e tem alta sensibilidade? Sabe aquela pele que fica avermelhada, ruborizada, sensível? Esse tipo de pele, olha que dica incrível, usar niacinamida, porque ela aumenta a tolerância de quem utiliza ácido retinóico, de quem utiliza retinoides. Então, de fato, você vai fortalecer a função barreira e ter todas as ações que um retinoide tem. Vamos mais adiante. Agora, prestem atenção. Esse é um estudo que demonstra o quanto a niacinamida, ela melhora o processo de envelhecimento. Primeiro que vocês sabem, a gente tem um envelhecimento cronológico. A gente tem o envelhecimento das nossas células. A gente, quando nasce, a gente é programado para essas células morrerem ao longo do tempo. E claro que a partir dos 25 anos a gente perde capacidade produtiva de turnover celular, a gente perde a questão de produção de colágeno e a gente começa a aumentar, sabe o quê? Metaloproteinase. Quando o sol incide, quando a gente tem agentes poluentes ou processo inflamatório, nós aumentamos as enzimas chamado MMP1. Essas são conhecidas como metaloproteinase. E isso, de fato, faz com que elas sirvam como tesouras. Você está lá com a sua fita de colágeno, ela vai lá e corta o seu colágeno. Você está com a sua fibra de elastina, que dá flexibilidade na sua pele. O que ela faz? Ela aumenta a elastase, que é a enzima que vai lá e corta a elastina. E de fato você precisa melhorar todas essas condições, porque envelhecer faz parte da nossa vida. Mas
nós podemos retardar muitas coisas que acontecem ao longo do tempo. E quando a gente fala de hidratação, quando a gente fala de função barreira, são coisas que a niacinamida tem comprovação científica. Mas olha esse gráfico que mostra o quanto ele aumenta de número de fibroblasto. Quem é o fibroblasto? Célula que produz colágeno. Então ele aumenta em 20%. Ele aumenta a secreção dessa proteína em 41% e ele aumenta a secreção do colágeno em 54%. Sabe o que isso quer dizer? A niacinamida tem capacidade de estimular os níveis de NAD e isso faz com que sirva como se fosse uma pilha. A pilha não recarrega? É a mesma coisa. Serve como se recarregasse todos os níveis de energia e aí facilita com que você tenha muito mais resultado dentro dos seus procedimentos, principalmente quando a gente fala de acne. Preste atenção. Quem tem acne tem o quê? Inflamação. Depois da acne surge o quê? Cicatriz. A niacinamida, ela evite com que você tenha uma cicatriz futura. Porque, de fato, vai controlar o processo inflamatório, fortalecer função barreira e, ao mesmo tempo, estimular quem? Fibroblasto, que produz colágeno, que, por sua vez, se você tiver ali uma depressão, ele vai ter um preenchimento e uma uniformidade de relevo cutâneo. Olha o quanto é importante usar niacinamida quando a gente fala de um procedimento e estratégia para quando você está fazendo procedimentos específicos para quem tem acne. E claro, como ele consegue produzir colágeno, primeiro teste que foi feito foi na questão da área dos olhos, se realmente produzia colágeno a ponto de amenizar as linhas de expressão. Olha essa imagem que você consegue analisar o quanto melhorou de tudo isso. Aqui é uma réplica de homem de 44 anos e mulheres, 8 semanas de aplicação, 4% de niacinamida. Observem como melhorou a questão de uniformidade de relevo cutâneo. Também tem um estudo de 2004 publicado, por exemplo, com niacinamida 5%, o estudo fez de 4, 8 e 12 semanas, mantendo essa pele muito mais hidratada. Um estudo publicado em 2007, mostrando a redução de rugas, por exemplo, usando 4% de niacinamida. E esse resultado é extremamente significativo, porque nós estamos falando de uma redução de 51,6%. A niacinamida consegue reduzir 51,6%. E se você ainda não conhece a niacinamida, fique nessa aula, porque eu vou te ensinar todos os mecanismos que você pode trabalhar de fato, de maneira estratégica e conseguir excelentes resultados dentro dos seus procedimentos estéticos ou até mesmo com uma rotina skincare dentro da sua casa. Agora, quando a gente fala dos efeitos de envelhecimento, ele aumenta os níveis de NAD e quando isso acontece, a gente estimula fibroblasto. Então, de fato, a gente consegue melhorar a síntese proteica, melhorar a síntese de colágeno. Tanto que tem esse estudo aqui, ó, de 2005, melhorando a aparência da pele envelhecida. Tem esse estudo de efeito antioxidante pela resposta que ele tem de efeito antiglicante processo oxidativo. Então, de fato, a niacinamida não só vai estimular a questão do colágeno, mas ele tem efeito aí protetor do colágeno. Então, esse efeito antiglicante. E que momento ocorre a glicação? Será que você lembra? Todas as vezes que você tem, por exemplo, um aporte, quando você se alimenta com alimentos com alto índice glicêmico, aquela massa gostosa da pizza, ou aquela massa gostosa da mamãe, ou, por exemplo, o açúcar, o docinho, que tem picos, você realmente está tendo mais biodisponibilidade aí de você glicar a sua proteína. Então, você tem o seu colágeno, não tem? Sabe aquela calda do pudim que a gente faz e endurece? Aí você faz dessa forma no seu colágeno. E aí o envelhecimento vem de maneira maior. A niacinamida, ela tem aí o processo de trabalhar com um efeito antiglicante, mas não parou por aí. Sabe o que eu gosto da niacinamida? É que quando você escolhe ela num procedimento de rejuvenescimento, clareamento, ela é efetiva. Mas quando você fala de acne, a gente fala do efeito de poluição e processo inflamatório. E a niacinamida, ela consegue, olha só,
ela consegue trabalhar a poluição urbana. E tem estudos que comprovam isso. E sabe o que eu achei de melhor em tudo isso? É que eles estudaram 3 tipos de material particulado. Então, sim, eles estudaram 3 tipos, a gente chama de PM, que a gente tem aí liberado, né, como efeito de poluentes. Então, foi estudado, por exemplo, o 164, foi estudado o 165 e o 148. E ele, de verdade, gente, quando a gente tem essas presença do material particulado, a gente gera mais efeito aí de agentes oxidantes que levam ao envelhecimento. A niacinamida consegue trabalhar esses 3 tipos de material particulado. Então, sim, ela vai trabalhar efeito contra a poluição. E aí, a gente tem que lembrar que um efeito de poluição não só envelhece, mas você sabia que também os poluentes levam a manchas na pele? Sim, então usando niacinamida, ela vai também te autoproteger contra esses efeitos. Então, dentro de um processo de acne, olha quantos benefícios desse ativo ele está te proporcionando quando você escolhe trabalhar com ele. E aí, quando a gente vai em clareamento, porque quem tem acne, logo depois tem inflamação, que logo depois leva aí um processo de hiperpigmentação. E de fato, olha esse estudo mostrando aí que a niacinamida ela é segura e que uniformiza o tom de pele. Tanto que tem estudos aí mostrando em 68% a redução de pigmentos, que isso é muito legal, que mostra o quanto ele inibe a transferência do melanossoma. Além disso, dele diminuir toda essa transferência do melanossoma, eu quero mostrar esse estudo, porque para mim é um dos melhores estudos quando a gente fala de melasma. É um dos melhores estudos quando a gente fala de manchas na pele. Então, a niacinamida foi comparado com a hidroquinona. Vocês sabem que a hidroquinona é um ativo dermatológico mais utilizado, ou foi o mais utilizado quando a gente fala de clareamento de melasma. A niacinamida foi comparado de uma hemifácie usando hidroquinona, da outra hemifácie usando niacinamida. E eu quero mostrar para vocês o score de Messi, depois aí de 8 semanas, comparado como ficou. Dá uma olhada nessa imagem, gente, o quanto melhorou. Ele uniformiza o tom, trabalha o melasma, sem ter os efeitos, por exemplo, que uma hidroquinona pode levar. Esse é um outro resultado aí de tom de pele, peles mais claras, que também você observa o quanto melhora aí em 8 semanas. Então, sim, a niacinamida vai trabalhar diretamente a questão dessa transferência. Eu já expliquei para vocês como funciona. A melanogênese, ela é muito completa, né? Então, se a gente fala de cascata de melanogênese, a gente tem aí uma história para contar. E a gente teria que ter uma aula de mais de 10 horas para eu contar para vocês como funciona para a gente formar um pigmento. Mas eu quero que vocês se preparem. Eu quero que vocês se antenem porque a semana da cosmetologia está chegando e eu quero você lá comigo. Eu quero que você analise agora. Olha esse estudo do DNA. Sim, toda vez que a gente está exposto à radiação solar, a gente pode ter mutação no nosso DNA. Por isso a importância de usar um antioxidante, por isso a importância de usar um protetor solar. E, de fato, a niacinamida trabalha o reparo nisso. Então, ela pode ser um aliado quando a gente fala de pele que está passando por um estresse, quando passa por um processo, por exemplo, de radiação UV. Então, preste atenção. Peles fotoenvelhecidas é aquelas que recebem muita radiação. A niacinamida, ela pode controlar todo esse processo. Primeiro, que se você olhar aqui, ó, a niacinamida é precursor da NAD. E a NAD, ela é como se fosse, gente, ela tem um papel importante na estabilidade. Eu falo que ela é uma chavinha que regula toda a parte energética. Então, sim, vai te ajudar muito a ter essa estabilidade, vai ajudar muito a gente restabelecer a parte de energia celular. Então, é como se você tivesse com os níveis baixos e ela recupera tudo isso.
Vamos um pouquinho, olha esse gráfico mostrando a questão da niacinamida aumentando o reparo das fotolesões. Então, uma pele que é fotoenvelhecida passou por lesões e ele consegue restaurar toda essa questão. Nós vamos um pouco mais adiante mostrando esse estudo que foi publicado em 2013 em Oxford. E esse estudo avaliou a niacinamida e os reparos do DNA. Observem que eu estou dando uma aula para vocês de realmente ativos, que tem todo o embasamento e todo um estudo científico para que você gere resultado dentro dos seus procedimentos. Eu quero que você pense a partir de hoje o quanto a cosmetologia é importante na sua vida, o quanto a cosmetologia pode agregar valor no seu trabalho, o quanto a cosmetologia é ideal para você se tornar um profissional diferenciado. E aí a gente vai mais adiante. Por exemplo, além disso, a niacinamida, ela tem estudo, sabe no quê? De luz digital. Sim, a gente sabe que a luz digital hoje é um dos poluentes, a gente fala, né? Que realmente a gente precisa se proteger, porque mesmo em lugares como o escritório, dentro da sua casa, a gente tem a emissão, né? Então, a gente tem dos tablets, dos telefones, dos televisores, da luz da sua casa, enfim. Principalmente quem tem melasma precisa sempre ao ficar com a anteninha ligada, usar sempre protetores solares que tenham aí cor para que você tenha toda essa proteção digital. Mas, se você não sabia, eu estou aqui para te ensinar. A niacinamida também protege da luz azul. Dá uma olhadinha nisso, ela consegue agir diretamente e eles fizeram estudos do quanto ela consegue te proteger dos danos oxidativos. Aqui mostrou aqui, ó, proteção de 51, 63, 86%. E aqui nesse outro slide mostra, né, o quanto ele consegue trabalhar a proteção da luz azul quando a gente está frente a um estresse oxidativo. Vale lembrar aqui que estresse oxidativo não só leva ao envelhecimento, como leva a uma inflamação da pele. E quem tem acne? Tem inflamação da pele em grande quantidade. Então a niacinamida vai proteger, ela vai ser aí frente para trabalhar tanto a acne, oleosidade excessiva, barreira cutânea e a gente conseguir ter uma ação protetora com ela. Agora, rosácea. Muitas vezes a pessoa não tem acne, mas ela tem rosácea. Rosácea é um processo inflamatório, né? Por exemplo, a gente tem alguns receptores que liberam interleucinas, que liberam leucotrienos, que estimulam todo esse processo da rosácea. Então, ela sempre está com a pele mais ardente, mais vermelha, mais sensível. E sim, a niacinamida também é um dos indicativos para tratamento de rosácea. Mas não para por aí. Agora vamos falar sobre o tema mais importante dessa aula. A niacinamida na redução da acne. Como de fato ela consegue ter tanto resultado e ser tão expressiva? Eu quero que você olhe esse resultado aqui, mostrando a niacinamida, gente, versus clindamicina. Você sabe que a clindamicina é um antibiótico, é um medicamento e ela conseguiu ter efeito satisfatório. Ela conseguiu trabalhar toda a redução da acne. E detalhe, se você olhar esse estudo, é 2 vezes ao dia por 8 semanas, passando 1% de clindamicina e o outro, a niacinamida, 4%. E teve um controle de 68%. O que significa isso? A niacinamida, ela foi muito mais potente que a clindamicina. Anotem isso. Niacinamida é muito mais potente que a clindamicina, que é um medicamento. Vocês têm o poder de utilizar um ativo dermatológico dentro da área da estética para conseguir gerar resultado dentro de estratégias de acne. Se você ainda não escolheu a niacinamida para trabalhar, eu te convido a assistir essa aula até o final, para que você realmente possa, a partir de hoje, indicar aos seus clientes esse tipo de ativo para uma rotina skincare para quem tem acne.
para que você escolha esse ativo, para compor o tratamento dentro da sua clínica de estética, para você gerar cada vez mais resultado e ser um profissional diferenciado quando você pensar em estratégias eficientes. Agora, além disso, a niacinamida, ela tem resultados, por exemplo, se vocês prestarem atenção aqui, na comparação de um antibiótico, que vocês, de verdade, precisariam prescrever e não teria esse processo. Mas sabe o que eu mais gosto? É que o poder dela não é só de secar, não é só de trabalhar uma acne, é trabalhar o processo de inflamação, reduzindo essa inflamação e trabalhar, sabe o quê? O sebo, o controle, porque de fato, se o seu sebócito, a sua glândula produz em grande quantidade, você tem isso de forma desregular. E o que a gente tem que fazer? Não é reduzir, mas equilibrar. E a niacinamida consegue trabalhar isso. Olha esse estudo mostrando que 2% de niacinamida consegue controlar o nível sebáceo. Esse estudo foi publicado em 2006. E detalhe, não para por aí. 2009 tem um estudo agora do PubMed mostrando que a niacinamida trabalha a interleucina 8. Quando você tem processo inflamatório, quando você tem um caso de acne, você tem liberação de interleucina. Por isso que dói, por isso que inflama. E quando você usa um ativo como a niacinamida, você consegue controlar, porque foi publicado, existe estudo, embasamento, que você pode ter certeza que vai funcionar dentro dos procedimentos estéticos. Então, a niacinamida controla o sebo, controla a propionum acnes, estudo publicado, e também vai controlar processo de inflamação. Hoje você já sabe a potência que você tem na mão, o quanto a niacinamida pode gerar de resultado. E você deve estar se perguntando, Joyce, eu encontro isso na forma secativa, na forma de creme, na forma de sérum? Isso, gente, vai depender porque, olha, formulações a gente pode fazer uma infinidade. Vocês sabem que eu amo desenvolver cosméticos. E de fato, por exemplo, sabonete com niacinamida me desperta um olhar criterioso, porque controla sebo e inflamação. Então, sim, eu acho muito importante quando a gente trabalha a niacinamida, por exemplo, num sabonete. Quando eu trabalho a niacinamida durante o dia, com um creme, por exemplo, para quem tem acne. Por quê? Durante o dia, a gente tem alteração microbiana. Ele tem estudo mostrando sobre isso. Eu tenho excesso de oleosidade, porque com o dia eu vou alterando a minha microbiota, ele controla o excesso de oleosidade. Então, de fato, sabonete, durante o dia, gosto de utilizar. E à noite, por que à noite? Porque eu preciso fortalecer a barreira cutânea. Lembra que ele consegue aumentar ceramidas, involucrina, filagrina? Então, de noite eu vou estar fazendo toda a reparação tecidual que uma pele acneica necessita. Então, olha quantos indicativos que você pode utilizar. Joyce, e pessoas que têm uma acne pontual? Será que a niacinamida é bem-vindo? Claro que é. Ela tem resultado em propionum acnes. Controla a oleosidade e lembra que ela produz o quê? Colágeno. Então, sim, ela vai melhorar toda a vermelhidão do local, ela vai melhorar todo o processo, por exemplo, de cicatriz. Então, anotem, a partir de hoje, quando você quiser ter resultado em acne, utilize a niacinamida nas suas formulações, que você realmente pense de maneira estratégica e escolha a niacinamida para compor tudo isso.